Uma boa noite, meus irmãos. É com alegria que a Sociedade Espírita Jesus nos oportuniza mais esse momento de estarmos juntos, de estarmos em contato com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, nos dando a possibilidade de podermos buscar a nossa edificação, a nossa melhora, o nosso crescimento como espíritos, através desses ensinamentos que a doutrina espírita nos proporciona. Antes mesmo de darmos início à nossa reflexão, gostaríamos de convidar os nossos irmãos a elevarmos o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, pedindo o amparo, a assistência, para que possamos estar receptivos nesses momentos de aprendizados, para que possamos seguir em frente na nossa caminhada. Que assim seja. Meus irmãos, o tema que nos foi proposto para a nossa reflexão essa noite é semeadores. A referência para a nossa reflexão, para o nosso trabalho, é o capítulo 64 da obra Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a passagem a qual vamos realizar a reflexão, ela inicia assim: Eis que o semeador saiu a semear. Jesus, Mateus, capítulo 13, versículo 3. E a afirmação, eis que o semeador saiu a semear, ela é o início da parábola do semeador, que ela é muito divulgada entre aqueles que estudam, que se dedicam a realizar os trabalhos na área, na área da atividade espírita. Então, porque é uma passagem, uma parábola que é muito difundida, ela faz parte do dia a dia das nossas atividades. E ela inicia dessa forma, aonde o mestre vai nos trazer a oportunidade de ensinamentos, vai nos trazer a oportunidade de reflexão sobre a questão do semeador, como nós teremos a oportunidade de observar na sequência da nossa reflexão. E Emmanuel, ele, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, como dissemos, vem nos trazer uma possibilidade, né, de melhor compreensão em relação à passagem que citamos na referência. Então, Emmanuel vem nos trazer esses esclarecimentos, esses desdobramentos, podemos assim dizer, da passagem da parábola do semeador. E ele inicia o seu esclarecimento da seguinte forma: todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime, na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale a pena relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista, para nos devotarmos ao serviço ao próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu,
excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. É na infinita extensão dele, na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras e intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o Ministério da Luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos, dos injustos, dos ricos e dos pobres, doentes de corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Então, com essa passagem até aqui, né, ela continua, a gente percebe que a missão do mestre, como semeador, ele, na realidade, tinha o objetivo de atender a todos os seres humanos, independente das circunstâncias, enfim, independente da condição social ou de qualquer outra coisa. E o benfeitor segue na sua elucidação, no seu esclarecimento, a parábola citada. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se assim o desejasse. E ele conclui a elucidação a nos afirmar, a nos recomendar: afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Então, esta é a passagem, a elucidação que o Emmanuel nos traz em relação à parábola do semeador. E, naturalmente, a partir dessa leitura, a partir desse entendimento, nos cabe algumas reflexões em relação àquilo que o benfeitor, aquilo que Emmanuel vem nos trazer como possibilidade de aprendizado, como oportunidade de ensinamento. É interessante que entendamos que somos aprendizes de semeadores cristãos. Esse é um aspecto fundamental. Estamos todos na caminhada do aprendizado, estamos todos na caminhada de buscarmos seguir aquele que foi e é para nós o nosso mestre, o nosso modelo e guia, porque ele nos exemplificou exatamente como deveriam ser as nossas ações. Já temos a boa vontade de trabalhar no movimento em prol dos que desejam também serem iluminados pela doutrina espírita. Então, o primeiro passo, naturalmente, para que possamos fazer parte participarmos dessa missão, é exatamente a boa vontade, o desejo de servir, o desejo de ser útil aos nossos semelhantes, de forma a dar os primeiros passos, como dissemos, levando o auxílio, levando a oportunidade àqueles que desejam realmente se transformar através da oportunidade que o Mestre nos dá. No entanto, nós sabemos que o terreno a semear ele é árido, e uns recebem a revelação como se estivessem a caminhar sem preocupações. Outros parecem um terreno com pedras, até a recebem com alegria, mas as imposições sociais
os levam a se afastar. E por último, há aqueles que parecem um terreno espinhoso que não deixa os frutos sobressair. Então o mestre, através da sua parábola, e Emmanuel nos esclarece as mais diversas situações que o coração humano se apresenta, onde o mestre havia simbolizado como sendo o solo, aquele que recebe, como sendo um terreno, nas situações mais diversas, desde como terrenos pedregosos, né, caracterizados por aqueles espíritos ainda com dificuldade de aceitarem e seguirem os ensinamentos do mestre, como aqueles que são caracterizados pelos espinheiros que sufocam os frutos que tendem a serem produzidos. E como por último vimos aqui, aqueles que parecem um terreno muito espinhoso, causando muita dificuldade, praticamente impossibilitando que a geração dos frutos possam ocorrer em abundância. Mas, porém, tem aqueles que se constituem terreno de boa vontade, em que se produz bastante frutos, e naturalmente caracterizando a diversidade entre os corações, em relação à natureza de cada um dos seres humanos, há também, além daqueles já citados, aqueles que se caracterizam pela boa vontade, pela disposição, pelo interesse, gerando os frutos necessários. Naturalmente, o mestre se referia à semente, né, e ao solo, mas Emmanuel vem nos dizer que essas sementes são os ensinamentos que o mestre trouxe à humanidade e que esse solo somos nós, seres humanos, nos mais diferentes estágios em que ainda nos encontramos nessa caminhada evolutiva, que é a nossa caracterização como espíritos imortais. Então, é importante que cada um perceba a condição em que se encontra para que possa dar os passos necessários para virmos a nos melhorar, a nos tornarmos espíritos melhores, espíritos que verdadeiramente possamos cumprir o processo evolutivo que todos nós estamos destinados a realizar. Então, apesar de nos candidatarmos a sermos semeadores, né, precisamos refletir em qual estágio nos encontramos em relação aos diversos tipos de terreno em que o Senhor semeia sua iluminada boa nova. Então, a questão do autoconhecimento, a doutrina espírita, os benfeitores espirituais nos dizem que é de fundamental importância para que possamos verdadeiramente assinalarmos a nossa caminhada, acentuarmos a nossa caminhada de forma que consigamos atingir os objetivos aos quais nos propusemos. E, naturalmente, para que esses objetivos possam ser alcançados, é extremamente necessário que venhamos a nos conhecer, a estarmos atentos à nossa condição, porque na realidade temos muita facilidade de analisarmos as características, os aspectos, as imperfeições, principalmente do nosso semelhante. Muitas vezes não nos atendo ou não fazendo uma boa leitura em relação àquilo que diz respeito à nossa condição. Então, é importante que a gente perceba que temos que estar atentos às nossas condições, a que tipo de terreno nós representamos nessa analogia que é feita, né, em relação ao espírito, à condição espiritual de cada um de nós, para que verdadeiramente possamos identificar as nossas imperfeições e, a partir desta identificação, desse autoconhecimento, realizarmos as transformações em nós que precisamos para que verdadeiramente possamos atingir os degraus mais evoluídos da escala, em um processo gradativo, como todos sabemos, mas que é possível e está ao nosso alcance. Logicamente, dependendo do nosso esforço, da nossa determinação
do nosso autoconhecimento para desenvolvermos aquelas virtudes que ainda não temos, que não temos pelo menos na condição ideal, e superarmos as imperfeições correspondentes, né, a essas virtudes, para que, superando umas, as outras venham a se desenvolver. Então, podemos até fazer, na realidade, um bom trabalho de evangelização, participando de grupo de estudo das obras básicas, proferindo palestras, mas não devemos nos descuidar de nos libertar das nossas inibições e verdadeiramente nos dispor a aprender o modo cristão de sair para semear, como nos aponta Emmanuel nessa passagem que estamos a refletir. Então, é importante, como dissemos, o autoconhecimento, nos avaliarmos para sabermos o potencial que dispomos e aquilo que e aquele potencial ao qual desejamos alcançar. Então, é importante a gente estar sempre atento ao que nós queremos para nos libertar das nossas imperfeições, aquilo que podemos, aquilo que temos condições e o que nos falta, para podermos, pelo nosso esforço, como dissemos, pela nossa determinação, pela nossa busca constante da nossa melhora, verdadeiramente alcançar a condição necessária para que possamos seguir sempre em frente. Então, é importante que a gente perceba que o exercício da semeadura para o aprendiz é um verdadeiro estágio no esforço de se tornar cristão, pois devemos ter boa vontade com os mais diversos tipos de terrenos e semear, inclusive, nós mesmos. Então, é importante para que a gente possa atingir esse objetivo, sair da condição de iniciantes, né, e podermos crescer um pouco mais, que a gente verdadeiramente, né, possamos exercer a atividade de forma cristã, com boa vontade, né, com os mais diversos tipos de terreno, ou seja, com as mais diversas condições que os nossos irmãos de caminhada venham a apresentar, tendo como o próprio mestre nos exemplificou a paciência, a tolerância, a calma e o entendimento de que cada um dos irmãos que estão na caminhada estamos em um estágio diferente um do outro. E, naturalmente, nem todos têm o mesmo ritmo na sua caminhada. E é importante a cada um de nós tanto termos paciência com os nossos semelhantes como conosco mesmo, com as nossas imperfeições, mas não nos acomodarmos naturalmente, raciocinando daquela forma. Não adianta, eu sou assim, vou morrer assim. Não. Eu sou assim, estou assim, melhor dizendo. Na realidade, eu não sou, eu estou assim, mas pelo meu esforço, pela minha determinação, eu posso chegar aonde o Mestre espera que cada um de nós venha a alcançar a condição de nos tornarmos espíritos melhores. É como dissemos, naturalmente, esse aspecto, essa possibilidade, ela será possível a partir do nosso esforço, a partir da nossa determinação, do nosso desejo de verdadeiramente nos tornarmos espíritos melhores, observando os ensinamentos do Mestre, observando aquilo que ele veio nos exemplificar. E é importante que a gente perceba que ele não só nos ensinou, ele não só através daquilo que ele exemplificou e que os seguidores do Mestre, né, os seus seguidores nos deixaram como ensinamentos para que possamos pautar a nossa caminhada. Pois é no exercício que vamos no dia a dia, né? No exercício que vamos no dia a dia sendo provados. E se a boa nova já rende frutos em nós. Então, naturalmente, é no dia a dia, é no exercício das nossas atividades, como vimos, como aprendizes e semeadores, né? Que vamos sendo provados, que vamos nos observando, e esse é o grande fator determinante para a nossa melhora, nos observar, nos conhecermos, exercer o nosso autoconhecimento, como dissemos,
para que possamos identificar aquilo que ainda falta em nós, para pelo nosso esforço, pela nossa determinação, pela nossa vontade, para que nós viemos a alcançar os objetivos, nos tornando verdadeiramente aqueles semeadores que o Mestre espera de cada um de nós. É importante que aprendamos a aceitar os outros, como devemos aceitar a nós mesmos, e nos alegremos com a oportunidade de sermos melhores a cada dia. Então, Deus nos dá, o Pai, o Mestre, na sua exemplificação, naquilo que Ele nos deixou como ensinamento, nos dá a oportunidade de nos melhorarmos, como dissemos. E, naturalmente, essa melhora, ela depende única e exclusivamente de cada um de nós. O esforço que cada um venhamos a empreender, que venhamos a colocar em prática para que verdadeiramente essa transformação, esse crescimento, esse desenvolvimento de virtudes possa acontecer. E é importante que a gente tenha em mente que a nossa estada numa existência física, ela tem o objetivo de nos dar a oportunidade de crescermos, de evoluirmos, de nos transformarmos, de nos tornarmos espíritos melhores. E essa busca deve ser constante, assim como a autoavaliação, como dissemos, para que possamos, a partir do nosso autoconhecimento, identificarmos as nossas imperfeições. Não tenhamos nenhuma dúvida, porque se não tivermos o autoconhecimento, a capacidade de nos observarmos e identificarmos em cada um de nós aquilo que temos já de potencial e o que nos falta, realmente fica difícil. Porque se nós acharmos que já estamos prontos, que já estamos num nível de desenvolvimento moral, enfim, espiritual, que verdadeiramente não corresponde à realidade, há uma tendência de por que me melhorar se eu já sou bom, né? Então, o autoconhecimento, a autoavaliação é extremamente importante para que esse crescimento, para que essa evolução possa verdadeiramente se realizar em cada um de nós. Então, é importante e desejamos que Deus nos ampare, que Deus nos ajude, nos dê a força necessária, realizando as nossas preces, as nossas orações, para que possamos sempre estar sintonizados com os benfeitores, tendo a oportunidade de ter o discernimento, a razão, a boa vontade de seguir em frente, buscando sempre a nossa condição de nos tornarmos espíritos melhores. Era o que tínhamos para a nossa pequena reflexão desta noite, desejosos de que a paz do nosso Mestre, a paz do Deus nosso Pai, dos bons espíritos, possam sempre estar conosco. E que assim seja.